Não que seja a nossa, né, situação do momento, assim, né? Mas vamos dizer que um dia, né, caso chegue uma crise, é bom a gente estar preparados, assim, né, para... Então a gente tem que começar olhando um pouco assim, qual é a visão budista dessa ideia de crise. Então, assim, o Buda vai olhar, né, para a nossa existência e vai dizer assim, olha, a crise é constante. A crise nunca termina, né, na roda da vida, no samsara. Então, assim, a noção de crise é uma noção, né, de tensão entre o indivíduo e o que está acontecendo com ele. E, de modo geral, assim, os indivíduos sempre estão com algum grau de desajuste, né, em relação às próprias vidas, em relação à família, suas relações próximas, trabalhos, etc. Né? Então, algum nível de crise sempre tem. O que gera essa sensação de crise? Então, vamos dizer assim, no nosso movimento de identidades, nosso movimento autocentrado, nosso movimento egóico, a gente traça um rumo e sai naquela direção, né? Tipo, mundo, saia da frente, porque aí vou eu, né? Então a gente gostaria que as coisas acontecessem como a gente planejou, como a gente, né, deseja. Só que aí o mundo teima, né, em colocar uma série de obstáculos, né, diante do meu caminho. Então, quando os obstáculos passam num determinado degrau, assim, eu vou dizer, estou em crise, as coisas não estão dando certo. Eu gostaria que fosse de uma certa forma, mas não está acontecendo. Então, a primeira coisa é essa, assim, em última análise, enquanto houver ego, identidade, né, a sensação do indivíduo separado do todo, haverá crise. Então, a crise é inerente à própria condição do samsara, né, da roda da vida. Então isso, de certa forma, por um lado nos alivia, né, que eu vou dizer, bom, então não é nada especial que eu estou passando, né, todo mundo passa por crises, assim, né, só que a questão é, às vezes as crises parecem um pouco maiores, não parecem? Né? Tem fases assim, aquela coisa assim, a pessoa ao mesmo tempo, né, perde o emprego, descobre que está doente, né, perde dinheiro, desmancha com o namorado, né, aí a crise pesada, né. Né, a eleição não sai do jeito que a pessoa gostaria que saísse. Então junta um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, né? Então tem crises a nível individual e crises coletivas, né, vamos dizer assim. Então há crises coletivas. Então, por exemplo, né, há uma sensação geral, por exemplo, no Brasil, de que a gente está numa crise econômica há anos. Aqui em Macaé, acho que vocês sentiram isso na pele muito fortemente. É uma cidade bastante dependente da indústria do petróleo. Então, assim, foram, acho que, mais de 10 mil vagas de postos de trabalho que foram perdidas aqui nos últimos anos, né? 60, 80 mil. Quanto? 60, 80 mil. 60, 80 mil, eu tinha um número bem menor em mente, olha só. São muitos postos de trabalho, né? Então, ou seja, isso naturalmente gera uma crise na cidade, né? Uma crise econômica, fechamento de comércio, fechamento de um monte de coisas, né? Então, é uma sensação geral de crise econômica. Então, esse é um fator. Há uma sensação geral também de crise de segurança pública, não é? Escalada da violência em todos os níveis. Escalada da violência, sim. Então a gente vê que há realmente uma deterioração, assim, né, das instituições. Mas daí a gente vai olhar assim, será que esse é o pior ponto em que já estivemos? A gente começa a olhar um pouco para o passado e ver que também houve momentos bem difíceis, não houve? A gente pensa assim vamos lembrar o Brasil colonial, época da exploração do ouro e do diamante em Minas Gerais. Como é que era aquele mundo? Aqui não era terra de ninguém, né? Se matava por nada. Não havia proteção nenhuma, não tinha previdência. Aí, ó, aqui ainda tem, hein? Né? Não tinha. Não é? Não tinha previdência, não tinha SUS, não tinha força policial oficial, não tinha nada, era a lei do mais forte, né? Assim, era uma loucura. Então, os índices de violência, né, na época do período colonial, assim, eram absurdos. Ou vamos pegar o período, assim, observando a escravatura como um todo, né? Que não era muito violento, não era? Uma coisa pesada, assim. Então a gente vê que, assim, não só o nosso país, mas o mundo em geral passa por altos e baixos constantemente.
Por exemplo, a Europa passou por aquele banho de sangue na Segunda Guerra Mundial, 50, 60 milhões de mortos, para daí, né, botar a mão na cabeça, olha, acho melhor a gente parar de fazer guerra, pelo menos por um tempinho. Né? Aí, aquela coisa, Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, ONU. Então vão surgindo, né, alguns avanços diante, né, assim, do sofrimento, porque os seres humanos aprendem um pouquinho com o sofrimento, lentamente, né, mas aprendem. Então, o interessante das crises é que as crises nos obrigam a nos mover, a buscar soluções, né? Então, quando aparentemente tudo está estável, que é ilusório, né? A sensação de estabilidade é uma ilusão dentro da roda da vida. Não sei se vocês já observaram, né? Mas o corpo muda o tempo todo, constantemente, dia após dia, momento a momento, o corpo está mudando. As condições climáticas mudam o tempo todo. A Terra e o Sistema Solar se deslocam a milhares de quilômetros por hora pelo espaço numa direção que ninguém sabe muito bem para onde. Então, assim, o movimento é constante, não há estabilidade em nada. Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, em, né, a sensação de direitos adquiridos, estabilidade financeira, coisas desse tipo, são um pouco ilusórias essas garantias, assim. Vocês não acham? Será que há alguma coisa assim, que a gente possa confiar que até o final dos tempos, né, vai promover uma base segura para as pessoas? A gente pode confiar nos governos? No sistema, né, político, judiciário, legislativo, etc.? A gente, em geral, o povo tem um grau de desconfiança alto, né, em relação a essas instituições. Né? As religiões, todas, inclusive o budismo, elas não nos deixam na mão de vez em quando? Não surgem, né, delações e coisas sobre as religiões assim que nos frustram enormemente, né? Por exemplo, esse ano que passou foi um ano assim pesado, né, em termos de delações de abusos sexuais, seja na Igreja Católica, seja no budismo, teve uma série, né, de escândalos assim. Então, aquilo a gente, né, ou seja, nossa, as pessoas que a gente achava que estavam cuidando das outras, né, também não são tão corretas assim. Então a gente começa a ver que esse chão assim é bastante areia movediça, né? Isso é um pouco amedrontador assim nessa primeira constatação. A noção de que a crise está sempre presente. Por quê? Porque tudo é impermanente. Essa é uma constatação ruim, mas é o que é. O lado bom de que tudo é impermanente é de que os problemas também são impermanentes, né? As doenças, os problemas, todos eles também são flutuantes. Então, não é possível estabelecer uma base sólida, nem em relação àquilo que eu chamo de bom e agradável para mim, mas também não há base sólida alguma naquilo que eu chamo de ruim ou desagradável. Então, essa é a primeira constatação, flutuação constante. Quando a gente entende isso, enxerga isso e começa a observar isso no mundo, a gente ganha um grau adicional assim de tranquilidade diante das crises. A gente começa a entender, não, realmente tudo é impermanente, as coisas vêm e vão, e vêm e vão. Então, quando algo está acontecendo, eu não me agarro naquilo e vejo aquilo como o fim do mundo ou como a salvação da lavoura, vamos pensar assim. Né? Então tem aquela piadinha, historinha do velho chinês, né? O velho chinês tinha um filho muito forte que ajudava ele a cuidar da fazenda. Um dia o filho resolveu sair a cavalo, o filho caiu do cavalo, o cavalo fugiu, o filho quebrou a perna, ficou aleijado. Aí todos os vizinhos disseram, nossa, que horrível, isso foi péssimo, né? Que tragédia. Aí o velho chinês disse assim, mais ou menos. Aí veio a guerra, os filhos de todos os vizinhos foram convocados, muitos deles morreram na guerra, o filho do velho chinês, por ser coxo, não precisou ir à guerra e se salvou. Aí todos disseram, nossa, que sorte que seu filho não precisou ir à guerra. Aí ele, mais ou menos. Aí daqui a pouco, o cavalo que tinha fugido retorna para ele com um bando de cavalos selvagens junto, então ele pega, consegue prender aqueles cavalos e aumenta lá, né, o patrimônio dele. Ele diz, nossa, que maravilha. Mais ou menos, né? Então, é uma historinha assim boba para ilustrar como coisas que podem parecer horríveis hoje, amanhã se revelam boas oportunidades,
E os chineses têm essa ideia, né, de que o ideograma para crise é o mesmo para oportunidade. E que também as coisas que poderiam parecer muito favoráveis podem se revelar, né, um problema depois. Quantos casamentos que começaram com festas suntuosas, maravilhosas, e terminaram na justiça ou até na delegacia, né? Pior ainda, né? Não sei se vocês conhecem alguém que já passou por isso, né? Mas é algo comum assim de acontecer, né? Então as coisas que às vezes parecem maravilhosas não são tão maravilhosas, e aquilo que parece tão horrível não é tão horrível. Então o budismo ele vai nos ensinando a ter uma visão assim, uma visão tranquila diante das coisas, brote o que brotar, surja o que surgir. Ouvi, mamãe. Não é? Não é que a gente vá, por exemplo, assim, então tá tudo bem, aconteça o que acontecer, a gente faz de conta que tá tudo tranquilo, né? Que tudo simplesmente segue. Não é isso também. Mas a gente só não toma uma posição muito extremista diante daquilo que surge. Então isso já nos alivia um monte, né, assim, diante das situações. Ou seja, não dá uma grande solidez àquela situação, acreditar que aquilo é o pior ou é o melhor. Né? O que o Buda chamou de caminho do meio. Essa noção de caminho do meio para tudo. Que nem será eterno também, né? Ele vai passar. Que também se movimenta. Esse caminho do meio também se movimenta. Ele não é fixo, nada é fixo. Então essa é uma constatação simples, mas fundamental, que a gente deveria contemplar no nosso dia a dia, em todas as situações. Se eu como hoje, eu vou ter que comer amanhã de novo. Não tem jeito, aquilo não acaba nunca. Se eu ganho dinheiro hoje, eu vou ter que ganhar amanhã de novo. Se eu tomo banho hoje, eu vou ter que tomar banho amanhã de novo. E assim vai. Então, esse constante fluxo, né, de acontecimentos. Então, isso já vai nos pacificando. Né? Agora, como a gente falou um pouco, é claro que há momentos em que as crises são mais agudas. Apendicite. A pessoa tem uma crise de apendicite. Tem que ir correndo para o hospital, né? E aí tem que resolver aquilo rápido. E se ela estiver no lugar errado, ela pode morrer por causa daquilo, né? Não dá tempo de salvar, né? Então, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, há momentos realmente mais difíceis, mais agudos, né? Então, por exemplo, se a gente olha a nossa situação atual, como a gente estava falando, né, no país, realmente há uma sensação geral, assim, né, de que é um momento crítico. Né? Alguns estão felizes, outros estão tristes, mas que há uma polarização muito grande da sociedade. Isso há, né? Se isso vai seguir assim ao longo, né, do ano que vem e dos próximos anos, a gente não sabe como que vai se desenhar. Vai depender muito, né, das atitudes do próximo governo, como que a sociedade vai reagir. Né? Para todos nós é uma grande incógnita, né, como que as coisas vão andar. Então é muito importante que para lidar com tudo isso, que a gente tenha alguma base, né, assim, de estabilização e de refúgio para manter a motivação correta. Porque qual seria a motivação correta? Então a gente falou um pouquinho de crise. Mas o que seria a ideia de motivação correta em tempos de crise? Então, existem inúmeras motivações, né, na vida. Então, por exemplo, se a gente olhar, em geral, o que tem predominado na sociedade é essa motivação materialista de adquirir bens, adquirir objetos, prazeres sensoriais, dedicar toda a energia, todo o foco da vida para obter coisas. Né, para poder viajar, para poder comer bem, para poder ter uma boa casa, um bom carro. Então as pessoas em geral dedicam 70%, 80% do seu tempo nessa busca constante, né, por coisas. O que é natural, afinal de contas todo mundo tem que ter casa, tem que ter, né, o que comer, tem que ter o que vestir, isso é natural, faz parte da vida. O ponto é o quanto de expectativa de felicidade que elas depositam nessa busca. Então não há problema nenhum, né, em trabalhar e ganhar seu dinheiro. A questão é se eu acredito que isso vai ser a fonte da minha felicidade ou não. Então, se eu depositar minha expectativa de felicidade toda, né, nas minhas coisas, nas minhas posses e assim por diante, a tendência a eu me frustrar vai ser grande. Então, a gente pode olhar nos países, né, de bem-estar social, em que, vamos pensar assim, uma parcela maior da população alcançou uma boa estabilidade, né, material.
se o índice de felicidade das pessoas, de tranquilidade e paz, aumentou na mesma proporção. Né? Então, os estudos mostram que não. Né? Que aquilo, assim, com certeza há uma tranquilização, né? por ter um sistema de saúde, um sistema de previdência social e assim por diante, mas aquilo vai até um certo nível. Daquele nível em diante, as pessoas não ficam mais felizes por terem mais ou por, né, poderem viajar mais, assim por diante. Né? Então tem uma certa insatisfação inerente aos seres que não vai ser resolvida por essa visão materialista de vida. E o mais perigoso dessa visão materialista de vida é a atitude consumista, né, que vai esgotando sistematicamente os recursos do planeta. É o que a gente está vivendo no momento, né? A gente consome 1,5 terra a 2 terras, né? A capacidade de renovação dos recursos. E a população segue aumentando, e o número de consumidores segue aumentando, e a China vai enriquecendo, aí tem mais consumidores, né? Então, a Índia enriquecendo, mais consumidores. Então, a gente está nessa rota, assim, né? Que ninguém sabe onde vai dar. Os cientistas dizem claramente, se continuar do jeito que está, nós vamos ter sérios problemas climáticos, esgotamento de recursos hídricos, etc. Né? Disputa por águas e assim por diante, a gente não sabe onde vai parar. Mas o ponto é que essa motivação, ela está permeando assim, né, o sonho das pessoas, esse sonho de enriquecer, de que a felicidade vem através do enriquecimento. Então isso é um problema. Mas é o que é. Então é a visão com a qual a gente está dialogando no momento. Assim, né? Então esse é um ponto. Qual seria a visão, a motivação correta na visão budista? Então, o budismo ele propõe uma alternativa para essa roda da vida, para esse modo de vida que busca apenas satisfação a partir de objetos externos. O budismo vai propor uma tranquilização, estabilização do mundo interior, da mente, das emoções, né, uma natural diminuição das necessidades e da dependência de coisas a partir de um bem-estar interior. Essa é a proposta. E essa motivação passa por conquistar isso não só para nós mesmos, como também de alguma forma levar isso aos outros. Tentar ajudar os outros também a encontrarem algum grau de paz e tranquilização. Essa seria uma boa motivação, né? Ou seja, como gerar uma sociedade mais pacífica, mais amorosa, mais compassiva e solidária. Então, para fazer isso, a gente tem que começar internamente. Não adianta baixar um decreto, baixar uma lei, a partir de amanhã todo mundo tem que ser solidário. Não tem como isso funcionar. Se as pessoas tiverem um comportamento autocentrado e egoísta, elas não têm como simplesmente tirar isso e colocar de lado. Né? Não funciona. Na marra não vai funcionar. Então a gente precisa treinar, educar as pessoas. Então esse é o propósito, por exemplo, de centros como o Cérebro. Como treinar a mente, a energia, o corpo das pessoas para pacificarem suas emoções, pacificarem seus pensamentos alucinados e vagueantes. Isso sim seria um bom critério, né, de pacificação. Assim. Então, sem isso, fica difícil, né, de estabelecer uma motivação positiva. Porque mesmo que a gente queira ajudar os outros, se eu não estiver pacificado, eu vou me irritar no ato de tentar ajudar os outros. Alguém já se irritou aí tentando ajudar os outros? Não. Não é? E se a gente entra num processo assim de ajudar os outros, daqui a pouco a gente está querendo ajudar na marra. Olha, eu que sei o que é bom para você, você não está vendo o que é bom para você, então vai ser assim. Então aquilo pode se tornar impositivo, né? Então também não é uma boa tática. Quando você tenta impor ao outro um comportamento, ele vai escapar por onde ele puder. É o caso, por exemplo, crônico aí da sociedade do problema dos entorpecentes, né, das drogas. Assim, é uma coisa muito estranha. As drogas são ilegais. A sociedade mobiliza recursos enormes para combater o tráfico de drogas, não é? Mas ao mesmo tempo, as pessoas estão infelizes, estão mal, estão buscando refúgio nas drogas para aliviar de alguma forma seus sofrimentos, e o consumo só aumenta. Então, quer dizer, tem um mercado consumidor cada vez maior e a gente fica tentando reprimir
aqueles que vendem. Agora, enquanto tem um mercado que compra e paga o preço que for para adquirir o produto, será que não vai ter alguém querendo vender? Então é uma loucura, né? Assim, uma contradição social tentar, pela violência, né, extinguir o tráfico, sendo que é uma questão, na verdade, de saúde pública, de educação, né, da sociedade. Tem que entender por que as pessoas estão usando drogas. As pessoas vão comprar em algum lugar. Drogas legais ou ilegais. Então, assim, a gente vai vendo, né, como é importante trabalhar o mundo interior para que a motivação possa ser consertada, assim, possa ser arrumada para gerar uma sociedade melhor, né? Então, aí a motivação correta, ela vai ser super testada nesses momentos de crise. De que modo ela vai ser testada, né? A gente teve, né, eu acompanhei muitos praticantes budistas aí durante as eleições, com grandes dificuldades em lidar com as suas famílias, com amigos, né, por choques ideológicos, por não concordar, né, com as posições políticas, famílias se afastando, se separando, excluindo do grupo, né, bloqueando no Face, no Insta. Né? Foi um pouco assim ou não foi? Lá, com os nossos amigos lá fora, né? Aqui só amorosidade, né? Aqui acolhimento total e restrito aqui, né? Não, ninguém saiu do grupo? Pois é. Então vejam, né, como é difícil. Por isso que a gente vê, quando alguém vem com uma ideia muito contrária àquilo que a gente acredita que seria bom para os outros, como a gente se irrita. A gente fica muito irritado. Como que essa pessoa que parecia tão inteligente pensa dessa forma, né? De ambos os lados, né, as pessoas se criticando assim. Então a gente deveria manter uma posição, sim, ter uma posição política, né, no que, seja lá o que eu acredite, mas dentro dessa posição política, a gente precisa manter um equilíbrio, de acolher o fato de que outros pensam diferente de mim e de não me irritar com a posição do outro. E aí, é fácil? Não, né? Tornar eles nosso guia espiritual de crescimento. Isso. Eles são mestres para nós, porque eles nos obrigam a testar a nossa prática de um modo muito intenso. Aí eu vou ver. Vai assim, quando alguém não concorda comigo, então daí, cadê o praticante budista, né? Aí ele desaparece. Então é nessa hora que eu preciso praticar mais. Porque assim, diante de uma crise, a estratégia sempre é a mesma. Primeira coisa, para não piorar a crise, é evitar todas as ações negativas. Essa é a base. Então, diante de um problema, não jogar mais gasolina no fogo. Ou seja, não piorar as condições. O que é evitar ações negativas? Então, o budismo vai elencar 10 classes principais ali de ações negativas que a gente deveria evitar ou fugir delas. Sempre deveria, mas em tempos de crise especialmente. Né? Ações de corpo, como não matar ou praticar violência, não roubar, não praticar sexo impróprio, onde envolve, né, estupro, adultério e sexo que gera sofrimento para outros seres. Aí, atitudes de fala, né, como não mentir, não agredir com palavras, não caluniar, tipo fake news, assim, né, mandar fake news para frente, que é calúnia, né, e evitar a fala inútil, tipo assim, né, 70% do tempo que a gente passa no Facebook ou WhatsApp, provavelmente seja fala inútil. Se as pessoas somarem o tempo, acho que tem aplicativos até que somam, né, o tempo que a pessoa passou por dia acessando as redes sociais, né? Então, aquilo é desastroso, assim, né? Muito tempo despendido em coisas que não levam a nada. Assim, né? As pessoas ficam trocando ideias, assim, de modo solto, né? Sem qualquer tipo de conclusão. Então, isso é chamado de fala inútil, a gente deveria evitar também. Fala inútil também, por exemplo, é tentar convencer alguém que não quer ser convencido. Né? Você tenta argumentar com alguém que não quer argumentar.
Né? A pessoa tem sua posição, está entrincheirada, rígida, aí você fica ali tentando convencer e cutucar e mostrar que o outro está errado. Perda de tempo para os dois. Né? Uma coisa é um debate, uma troca de ideias, quando ambas as partes estão dispostas, né, a conversar. Agora, quando não há espaço para isso, então é melhor ficar quieto. E quando as pessoas querem te impor o que elas pensam, o que você faz? Sorriso lindo no rosto, assim, né? Sim, mas aí bate o vento lá dentro. É, bate o entendeu? vento. E aí Então, vem a ação. Bate o vento por quê? Por que bate o vento? A energia se altera. Porque eu estou apegado às minhas ideias. Porque eu, assim como o outro acha que aquilo que ele está defendendo é o melhor para a sociedade, eu também estou fixado na minha ideia. Então, Posso fazer sim, claro. a respeito dessa questão de escola sem partido, né? Opa, assunto novo. Eu acho que isso tem a ver, porque assim, até algumas sátiras, alguma coisa assim, como explicar a escravidão sem, tipo assim, sem dar alguma conotação de avaliação mesmo, que isso foi algo negativo, é algo negativo. Então essa coisa, eu acho que quase impossível a gente contar a história, a gente viver as coisas, sem de alguma forma a gente não tomar partido de alguma coisa. É verdade, não. Toda a descrição histórica é a partir de um viés específico. Sim. Não existe o fato não há o fato histórico em si. Isso não existe. É como o budismo explica, a ideia de coemergência. Qualquer relato é o relato a partir de um ponto de vista. Vários historiadores reúnem documentações, etc., e provas, mas eles vão olhar, a partir do seu olhar, eles vão interpretar toda essa massa, né, de informações. Então, por isso que você tem historiadores com posições variadas sobre o mesmo acontecimento, a princípio. Né? Então, realmente, é impossível não ser tendencioso em alguma coisa. Mas esse movimento, a gente for pensar aqui no Brasil, na escola sem partido, é uma reação, né, ao que algumas pessoas acham que foi, né, um viés ideológico de esquerda que foi implementado na escola nos últimos anos. Então o pessoal de direita acha que isso está acontecendo, então aí vem um movimento contrário de tentar limpar isso. É natural, né, que ocorra esse choque, assim, né? Mas eu acho que é bom que haja discussão pública para que todos nós pensemos sobre isso. Assim. É uma coisa que talvez muitos não tinham nunca nem pensado. O que se ensina nas escolas hoje em dia, né? Então essa questão levanta. Como é que um professor vai se manter 100% neutro em relação a tudo? Então é melhor colocar a Wikipédia lá, alguma coisa assim que as crianças leiam, né, aprendam por algum outro lugar, né, sei lá. Mas então, tem momentos que não dá para discutir, porque a polarização está grande tanto de um lado quanto do outro. E nenhum cede, então... Exato. Por enquanto, veja, há legislações que autorizam os professores a ter um certo grau de liberdade, ainda há. Se isso vai mudar ou não, a gente não sabe ainda. Está em discussão, né, como que isso vai ser implementado, mas o que tem que se pautar é pela lei que está válida hoje no país, né? Foi o desejo da sociedade, assim. Mas o nosso ponto enquanto praticante, seja na questão da polarização, assim, quando alguém tenta me impor uma ideia, seja qual for, desde pequenininho, quando os pais tentavam empurrar alguma ideia na cabeça da criança. Meu filho, você tem que escovar o dente 3 vezes por dia, senão seus dentes vão ficar podres, a gente vai ter que ir pro dentista e vai ter um buraco no teu dente. Então, assim, a gente recebe informações. E aí, como é que a gente não cede, mas também não precisa dar de frente? Claro, se for uma violência física, uma coação direta, a gente vai ter que de alguma forma se defender, fugir, alguma coisa vai ter que fazer. Então, vamos pensar, enquanto ainda está no plano das ideias, né, do debate, aí o principal seria isso, né? Eu deveria ouvir o outro está me trazendo uma mensagem, ele acredita naquilo. Eu não concordo, mas eu entendo que ele está naquele mundo dele, né? Então eu posso dizer uma coisa assim, olha, eu entendo a tua ideia, mas eu não concordo. Acho que você tem direito de acreditar nisso, né? Afinal de contas, ainda estamos numa democracia, as pessoas têm direito a pensar livremente e expressar suas ideias. Só que eu não concordo. Aí a pessoa, se você não concordar, ela pode querer te agredir verbalmente. Aí a melhor coisa é virar as costas e ir embora, né? O próprio Buda, em algumas passagens, ele tinha um primo, Devadatta, que queria assumir o controle da Sangha no lugar do Buda. E o Devadatta, no final, até tentou matar o Buda mais de uma vez. Ele tinha assim, uma verdadeira fixação por assumir a posição do Buda. E algumas vezes o Buda chegou numa cidade para mendigar, onde o Devadatta já estava lá antes.
Aí quando o Buda soube que o Devadatta estava, o Buda virou as costas e foi embora. Aí a Ananda pergunta para o Buda, mas abençoado, como assim? Vai deixar o Devadatta lá falando com as pessoas, né? Por que não confrontá-lo? Aí o Buda falou para o Ananda, né? Não vale a pena confrontar o Devadatta. Ele não ouve, ele está surdo para aquilo que eu tenho a falar. Então por que eu vou ficar dando de frente com ele? Não há o que fazer. Então é melhor eu desviar. Aí o Buda diz isso. Diante de elefantes furiosos, pessoas enlouquecidas, desvie, não dê de frente. Eu acho que isso é uma coisa importante aí para os próximos tempos. A gente entender assim que não vale a pena assumir a mesma tática do outro. Então, por exemplo, se houver, né, assim, de alguma forma, grupos violentos, a gente não deveria entrar no mesmo jogo, a gente vai ter que desviar isso de alguma forma, né? Então, essa é uma dica importante. Porque quando alguém está numa posição violenta, a gente vai chamar isso de reino dos infernos, e aí eu acabo também respondendo com violência diante do violento, agora nós temos duas pessoas no reino dos infernos. E ninguém está ganhando nada com isso, todo mundo perde. Por isso que o Lama Santen sempre fala, a primeira coisa diante de qualquer situação é a ação de poder. A ação de poder é não se abalar diante do outro. O outro pode falar o que for, o absurdo que for, a gente mantém o nosso eixo. Quando eu consigo discriminar isso, que a pessoa está totalmente abalada e errada, de que forma eu olho para aquela situação, entendo que não sou eu que estou me iludindo e vendo aquela situação de forma errada? Como fica a questão de discriminar a realidade, o que é? Sim. Aí dentro do budismo... Dentro dessa Então, a visão budista, qualquer solução, por exemplo, qualquer informação que venha e que diga, por exemplo, que os seres são diferentes, que não há igualdade. Na visão do budismo, a gente já vai olhar que isso está errado. Está errado no própria verdade relativa, não é nem na verdade absoluta. Na verdade relativa, todos os seres nascem da mesma forma, todos eles querem ser felizes e escapar do sofrimento. Portanto, diferenciar os seres quanto à raça, gênero, orientação sexual, seja lá o que for, na visão budista não faz o menor sentido. Então a gente vai olhar para isso, a gente não vai compactuar, a gente vai dizer, essa pessoa está numa visão parcial. Né? Mas eu não deveria gerar raiva daqueles que têm visões parciais. Então, para eu não me irritar, eu não posso estar pegado, fixado nas minhas ideias. Esse é o grande desafio. E aí vem essa pergunta, né? Mas como que eu posso ter ideias firmes e fortes sem gerar esse apego, essa fixação às minhas próprias ideias? Como não me tornar um ativista budista, por exemplo, né? Porque o perigo do ativismo é cair no fanatismo da ideia, né? A gente olha ao longo da história, muitas boas ideias começaram bem e acabaram explodindo bomba em algum lugar. Então isso não é adequado, não seria bom, né? Já a gente olha, por exemplo, a vida do Buda. O Buda, ele viveu num período muito violento. O Buda Shakyamuni conviveu com tiranos. Então a Índia, no século VI a.C., eram pequenos reinos governados por guerreiros com poder de vida e morte sobre a população. Então se o rei julgasse que alguém deveria morrer, a pessoa era executada na hora. Tinha esse negócio de advogado, primeira instância, segunda instância, STF, né? A coisa era no fio da espada mesmo, assim. Então o Buda, ele olhava para aquilo. Então primeiro, assim, monarquia absoluta, violenta. Esse foi o ambiente no qual ele viveu. Segundo ponto, uma sociedade bramânica baseada em castas. 4 castas. Os religiosos, os guerreiros, os comerciantes e a ralezona, né, que fazia o serviço sujo, ou seja, os párias, né, como eles chamavam. Então, até hoje há na sociedade indiana essa discriminação pelo tipo de nascimento que a pessoa teve. Então vejam, o Buda teve que lidar com isso, ele vendo que todos os seres são iguais por nascimento. Então, na sanga do Buda, qualquer pessoa podia entrar, independente do nível de nascimento dela, homens e mulheres.
Então, isso assim, onde o Buda pôde atuar, ele levou bom senso, ele levou lucidez e tentou influenciar as pessoas. Mas ele entendeu que a sociedade como um todo da época estava naquele ponto. E que não adiantava tentar forçar uma revolução. Por exemplo, o Buda não deu de frente com os reis. O Buda aconselhou todo mundo conforme eles chegaram a ele. Então, por exemplo, o Buda orientou os reis, Bimbisara, Prasenadi. Ele ensinou como que um governante deveria atuar, como que um governante deveria cuidar do seu povo, deveria evitar a guerra, evitar a violência. O último recurso de um governo para defender o seu país é a guerra. Mas aquilo deveria, mesmo numa guerra, ele vai dizer, trate bem dos prisioneiros, faça bons acordos, não seja tirânico com os povos conquistados. Então tem falas do Buda sobre isso, né? Então, no meio de situações muito violentas, como o momento em que ele viveu, ele conseguiu circular entre todas as tendências, conversou com generais, comerciantes, prostitutas, escravos, agricultores. Por exemplo, tem uma situação em que o Buda foi entrar como mediador numa disputa por água de irrigação, numa situação de seca na Índia. Os agricultores da parte de cima do rio começaram a bombear água demais e aí começou a faltar água para os agricultores da parte de baixo. Aí eles iam entrar em conflito armado. Aí o Buda intervém, consegue conversar e como organizar para que ambos conseguissem ficar com uma quantidade adequada de água, né? Então veja, quem tem estabilidade, quem tem ação de poder, que não se abala diante do conflito, dos problemas, tem uma habilidade de ajudar os outros assim fenomenal. Que é o caso, por exemplo, do Gandhi na Índia. Como é que o Gandhi conseguiu a independência da Índia? Vamos concordar que era uma situação de crise extrema. Império Britânico, força maciça, né, dominando o país há 200 anos. E aí, através de uma atitude pacífica, mas muito firme, ele foi se colocando, e o povo foi se colocando, e aquilo firme, firme, firme. Morreram muitas pessoas no processo, mas eles conquistaram a liberdade, sem precisar fazer uma guerra contra os britânicos, né? Então, isso é muito importante. Quando alguém tenta me impor, eu deveria permanecer como uma rocha, firme, sem me abalar. Mas isso tem que ser natural. Por dentro eu não posso estar fervendo. Se eu estiver fervendo por dentro, eu já perdi a ação de poder, de estabilidade. Eu posso estar externamente até, né, aquela cara de quem não está se abalando, mas internamente lá, aquilo eu já estou preparando a resposta. Então eu já perdi um pouco, né, a capacidade de ajudar o outro. Porque sempre a minha postura deveria ser essa. Eu não quero mostrar para o outro que eu tenho uma ideia melhor do que a dele. Eu quero ajudar todo mundo que surgir diante de mim. Eu quero apoiar as pessoas. Hã? Uma coisa assim, né? Eu quero ajudar as pessoas a viverem melhor, a serem mais felizes. Posso? Claro. Sobre essa fala, ajudar as pessoas que surgirem diante de mim. Sim. Aí a gente vem na perspectiva das bolhas. Uhum. Então, se eu estou numa bolha muito confortável, poucas pessoas vão surgir diante de mim numa situação vulnerável, né, e tudo mais. Então, para mim, isso já foi muito mais difícil, hoje mesmo, mas eu ainda fico assim muito, sabe, pisando em ovos sobre na hora que é melhor calar, né, silenciar, na hora que é importante a gente se posicionar, não por motivação de causar discórdia, mas sim tem uma fala muito famosa que diz que o problema é o silêncio dos bons, né? E não, então eu fico assim, é tão difícil, eu acho tão difícil assim, diante dessa questão política e de outras questões também, sabe? Porque realmente, quando a gente se posiciona numa situação, por exemplo, de injustiça, é difícil nesse momento o fogo não borbulhar, né? E a gente reclamar, é muito difícil. Por isso. E aí, talvez por ser difícil, a gente prefere assim, não, melhor eu me abster, vou ficar na minha, vou ter minha paz, minha relativa paz, né? E tudo vai bem. Então, assim, ainda mais que eu acho que nós, brasileiros, a gente não tem muito essa cultura da politização, né? Então, eu vejo até dentro da minha casa, minha mãe era falando que eu falo assim, já até desisti, não quero mais saber de nada, já fico estudando. Não muda nada mesmo. Então, assim, realmente ela tá certa, mas também tá certo a gente ficar tão imerso no nosso mundinho, esquecer desse contexto global. É necessário, sim, se relacionar com a sociedade.
ter uma postura ativa na sociedade, seja no teu condomínio, no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, no teu país. Então isso é super necessário. Eu deveria assim, me informar e tentar adotar uma posição assim que eu considere positiva, né, para a sociedade. Mas o ponto é que eu deveria evitar as emoções perturbadoras nesse processo, né? Então aí que vem a necessidade do treinamento. A gente não consegue fazer isso apenas por uma decisão. Ah, vou manter estabilidade, não vou me abalar. Bom se fosse tão simples assim uma decisão apenas, né? Então, através do treinamento meditativo, através do treinamento das qualidades virtuosas, eu vou lentamente substituindo os impulsos negativos da raiva, do medo, do orgulho, da inveja, do ciúme, do apego, do desejo, da carência, da preguiça, e assim por diante. Eu vou substituindo esses impulsos por impulsos positivos, de amor, compaixão, alegria, equanimidade. Então, é um longo treinamento. Então, assim, fugir não é a solução. Agora, se eu me vir diante de uma situação em que eu vejo que eu vou responder mal, talvez seja melhor recuar-se. O Dalai Lama ele diz assim, se diante de uma pessoa você sente raiva e sente que vai explodir, ele diz assim, olha, fuja, corra para outra direção. Não descarregue a tua raiva em cima dos outros. Isso não leva a nada de bom, nem para você, nem para o outro. Então, a gente vai trabalhar com essa raiva de outras formas. Vai olhar para ela na almofada. Assim. Não adianta fugir da raiva também. Né? Vai a raiva para debaixo do tapete, não vai resolver nada. Eu vou ter que olhar. Mas eu deveria olhar aquilo numa situação de prática, uma situação em que eu tenho métodos, eu tenho um conjunto de técnicas para atravessar aquilo. Né? Então, por exemplo, qual foi a posição do SEB, né, diante dessa situação toda? O Lama Santa deixou muito claro, o SEB ele não tem afiliação político-partidária, nem para um lado nem para o outro. Mas a gente vai então ficar quietos aqui, meditando e deixando tudo acontecer lá fora como se a gente não tivesse nada a ver? Não. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o que o budismo sempre faz, estimular as redes positivas. Então, nessa hora, não é a hora de jogar mais gasolina no fogo, é a hora de vamos jogar. Veja, o que a gente quer dos políticos, seja lá quem for eleito? A gente quer uma sociedade mais justa, mais igualitária. A gente vai convidar as pessoas, vai conversar, vai fortalecer a rede positiva, que é, na verdade, o que sustenta a sociedade. Não é o governo que sustenta a sociedade. Não é o dinheiro que sustenta a sociedade. O que sustenta a sociedade é a rede de relações positivas que as pessoas têm em todas as direções. As famílias que se cuidam, os vizinhos que se respeitam, nos trabalhos em que as pessoas se reúnem para um projeto comum e todo mundo faz um pouquinho, no final tem um grande resultado. Então tem gente limpando as ruas, tem gente cuidando da energia elétrica, tem gente cuidando da internet, tem gente cuidando da manutenção do sistema de esgoto. Tem milhões de pessoas trabalhando de modo positivo e sustentando essa teia da sociedade. Isso que é o que é real na sociedade. É essa rede de relações positivas. Pensem, assim, se o nível de negatividade fosse maior do que o nível de ações positivas, a gente estaria no meio do caos. Não teria como, seria assim, um mundo Mad Max. Você não teria como sair na rua, todo mundo seria destroçado, assim. E não é isso, né? Está tudo andando, funcionando, mesmo com problemas, mas assim, a gente anda nas ruas e a gente consegue, né, assim, se movimentar, tem sinal, né? Pode andar, não pode andar, tem um conjunto de convenções sociais positivas assim que permite, né, a interação. Então é bom de ver. A gente tende a focar muito no negativo. A gente deixa de ver, né, tudo que tem de positivo na sociedade, né, acontecendo o tempo todo. Tem até um documentário sobre essas redes, até de um brasileiro. É. Não lembro o nome. Documentário, eu não lembro o nome agora. Eu vi aqui no Utopias esse documentário. Olha aí. Vou trazer pra gente. Maravilha. Fala sobre as redes positivas no país. Exatamente. Na verdade, a transformação vai vir por baixo, pelas redes e não pelo macro. O Lama Santen sempre fala. E depois das eleições, assim, as mães continuaram cuidando dos filhos, os filhos continuaram indo para a escola, os pais continuaram fazendo seus trabalhos, todo mundo se cuidando, assim, né? Isso é o que sustenta a humanidade desde o início. Tem uma inteligência coletiva que é uma natural compaixão. E aí o Buda vai dizer, a condição natural dos seres é a amorosidade, é a compaixão. A condição natural não é a raiva, não é o medo.
Só que, quando não há uma clareza dessa condição natural, a nossa visão distorcida, aí a gente se apega a coisas específicas e começa a defender aquilo com raiva, com medo, com desejo, com apego. Então o nosso inimigo não são pessoas, o nosso inimigo são as emoções perturbadoras, nosso grande inimigo é a ignorância, a confusão. Então o budismo ele trabalha nesse sentido de libertar os seres das suas confusões. Se não for por esse caminho, é muito difícil conseguir resultados positivos por métodos impositivos. Isso não vai funcionar, né? Mesmo assim, a Índia, por exemplo, um país que surge a partir de um movimento pacifista. Mas se a gente vai olhar hoje, a Índia de hoje é super complicada, né? É um país com tensões sociais assim, gravíssimas, quase guerra com o Paquistão, conflitos religiosos internos variados, assim, bem complicado. Então, esse espírito de tolerância, ele não é mais assim hegemônico no país, né? Então a gente vai vendo como é difícil de sustentar, porque a confusão vai se instalando, né? A confusão é como uma doença contagiante, né? As pessoas vão passando, às vezes, a confusão umas para as outras, como a gente viu agora pelo WhatsApp. Uma mensagem mandada agressiva leva o outro para o reino dos infernos. Não leva? A gente olha uma coisa assim que a gente não concorda, fica torto, e imediatamente foi para uma posição de mente negativa. Então, quando eu recebo, até eu fiz esse exercício assim, num grupo que eu estava participando, que postavam coisas constantemente, eu olhava aquilo e observava como é que eu me sentia. Olha, quando eu não gosto, como é que eu me... Quando eu gosto... quando eu não gosto... né? Como a gente, né, é arrastados assim facilmente. Então, para conseguir se relacionar bem em meio às crises, para ajudar a sociedade a atravessar suas dificuldades, a gente tem que ter essa ação de poder, essa estabilidade. Essa estabilidade vem da meditação silenciosa e da contemplação dos ensinamentos. A gente precisa aprofundar isso, né? Precisa entender, né? Como eu comentei no início, de cara entender já que as crises fazem parte do próprio samsara e de que tudo é impermanente. São duas ideias assim, com implicações muito profundas que a gente deveria levar para a vida. As pessoas que entendem um pouquinho de impermanência, elas sofrem muito menos. Porque os problemas vão seguir vindo. Claro que vão ter problemas. Os mestres budistas que são considerados iluminados, eles não têm problemas? Claro que tem. Um monte de problemas. Por exemplo, eles estavam lá meditando no Tibete, os chineses não quiseram nem saber disso. Eles invadiram o Tibete com seus tanques e caminhões e passaram por cima daqueles mestres, prenderam, mataram, torturaram, fizeram o diabo. E aqueles mestres não puderam se defender. Então, problemas a gente sempre vai ter. A questão é, como que eu lido com os problemas que brotam, que surgem? Qual é o meu grau de lucidez diante do problema? Por exemplo, assim, se eu comer direito, fizer exercício, respirar puro, fizer tudo direitinho, eu não vou ficar doente? Eu vou ficar doente em algum momento. Eu posso reduzir as causas e condições que estimulam a doença, mas não é possível ter uma condição livre 100% de doenças, né? Não há como fazer isso. Nem de morte. Nem a morte, ninguém escapa da morte, né? Por mais perfeito que seja a tua vida, ou por mais avançado espiritualmente, algum problema você vai ter até chegar o momento de morrer. Então, grandes mestres budistas morreram de câncer, por exemplo, ou morreram em acidentes de carro. Então, o ponto não é achar que a vida aqui vai se tornar uma coisa maravilhosa como é o reino dos deuses. Né? Na visão budista, o reino dos deuses representa uma condição de estabilidade muito longa, assim, agradável, né? De condições materiais positivas, né? De prazeres, de brilho, de brincadeira. Como se isso fosse, assim, o objetivo final da vida. Então, o Buda vai dizer, né? Aquilo também é impermanente. Então, aqui é tudo muito instável no reino humano. As coisas mudam muito rápido. Mas no reino dos deuses seria melhor. Né? Aí aquilo também é impermanente. Né? Então, entendendo isso tudo, a gente vai mudando o nosso estilo de vida. Quando surge um problema, ok, é mais um problema. A vida está cheia de problemas. Então, se eu tenho uma posição estável, tranquila, lúcida, eu vou ter mais condições de resolver aquele problema bem, ou como for possível, né? E vou conseguir ajudar as pessoas envolvidas no processo. Então, por exemplo, quando os chineses invadiram o Tibete,
Muitos professores tiveram que fugir pelos Himalaias, né, a pé, para chegar até a Índia. Então muitos conseguiram fazer isso, o Dalai Lama especialmente, né, conseguiu atravessar e fugiu. E aí no exílio o Dalai Lama adota essa postura constante de não violência. Não vamos reagir aos chineses de modo violento. Ah, mas eles estão nos matando, extinguindo nossa cultura, impedindo nossas crianças de falar tibetano. O Dalai Lama mantém uma resistência ativa, falando para o mundo todo, o que os chineses estão fazendo lá, mas ele nunca, em momento algum, propôs uma reação bélica, uma reação, uma insurreição, né? Que levasse a mais mortes, mais sofrimento, mais karma, mais dor. Então veja que é uma posição que não é passiva, como se comentou, né? Então assim, a gente não vai ter uma posição passiva diante dos problemas, mas a gente não vai entrar no jogo do outro. Né? Quando começa uma fala assim, não, agora a gente vai fazer resistência. Aí já é um posicionamento polarizado, né? Que eu já estou me colocando numa posição assim, guerrilheira. Aí não é uma boa posição. Melhor estabilidade, acolhendo a tudo e a todos. Vou fazer uma pergunta. Às vezes eu fico surpreso. Por exemplo, no caso do que você estava dizendo aí do Tibete. Ele contraria um pouco a lei da causa e efeito, né? Porque o Tibete estava ali super auspicioso, os mestres fazendo meditação, mas eles sofreram a invasão chinesa e teve todo aquele sofrimento. Às vezes eu olho e concordo, está contrariando a lei de causa e efeito, porque eles tinham méritos. Que karma é esse, né? Pois é. Exato. Isso é bom de ver, porque a explicação budista vamos dizer assim, da lei do karma é bem complexa. O karma, a maturação do karma, né, o recebimento de consequências em função de ações passadas, aquilo é algo que pode demorar muito tempo. Pode demorar muito tempo. Vou te dar um exemplo. O povo tibetano, que é tão pacífico no século XX, XXI, no século VI, VII e VIII, o Tibete era um império agressivo que invadiu a China, invadiu a Índia, que tocou o terror na Ásia Central. Precursores do Império Mongol, que veio só no século XII e XIII. Então, os chineses, por exemplo, temiam os tibetanos. A China era muito mais civilizada do que o Tibete. Então, assim, naquela época, eles fizeram muitas coisas negativas. Então, assim, qual é o efeito daquelas ações no futuro? E o isolamento político no qual eles se enfiaram, por exemplo. É acharem que era possível viver como uma ilha nos Himalaias, sem estabelecer boas relações com os vizinhos, sem restabelecer parcerias. Outro engano grave que eles cometeram, né? Que quando eles precisaram de apoio de outros países, ninguém estendeu a mão. Não havia interesse de nenhum país estratégico no Tibete. Então, a gente vai ver isso, sim. Tem pessoas que cometem ações muito negativas nessa vida e aparentemente não tem nenhuma retribuição daquele karma nessa vida. E o contrário, tem pessoas que às vezes não fizeram nada de negativo fortemente nessa vida, mas que passam por situações muito difíceis. Então aí o Buda vai explicar isso, assim, que a lei do karma é muito complexa, ela é uma somatória de causas e condições que vêm ao longo de muitas vidas. Então você pode sofrer o efeito de uma ação nessa vida, de coisas que foram cometidas há muito tempo atrás, e vice-versa também. Você pode fazer coisas nessa vida que só vão maturar lá na frente, né? Então por isso que o Buda ele vai dizer que o karma não é uma verdade óbvia para as pessoas. O karma ele é mais difícil até de entender do que a vacuidade, segundo o Buda, porque ele não é visível, é uma teia infinita de causas e condições que a pessoa precisaria ter uma clarividência total para enxergar assim, essa complexidade, né? Mas o budismo ele vai afirmar categoricamente que nada acontece que não tenha causas e condições que tenham contribuído para aquilo acontecer. É a lei da originação dependente. Isso é a base, né, do pensamento budista, de como as coisas surgem. Cada objeto foi construído por inúmeras causas e condições. Cada ação humana ela vai ter efeitos, né, no curto, médio e longo prazo. Ou seja, tem um DNA de carne. Temos, muito. Minha Agora, alma tem um DNA de carne. a nossa boa notícia qual que é? É que o karma não é sólido também. Os méritos podem. Os méritos são karma positivo. Então a gente poderia dizer assim, quando eu falo de karma, não estou falando só de consequências negativas.
karma é o termo geral para toda ação e sua consequência. Então eu tenho karmas virtuosos de ações positivas, que eu chamo de méritos, e tenho karmas negativos de ações negativas. E tem também karma neutro, que é o karma da concentração meditativa. Eu tenho 3 tipos de karma. A recomendação geral do Buda é essa. Cultivem as ações virtuosas, gerem méritos, fazendo ações positivas para todos os seres o máximo que vocês puderem. Evitem as ações negativas a qualquer custo. Mesmo pequenas ações negativas podem ter resultados grandes no futuro. A gente nunca sabe, assim. Às vezes uma falta de respeito com uma pessoa numa situaçãozinha pode resultar numa catástrofe mais adiante. Então a gente deveria ser super cuidadosos com as nossas ações, assim, de corpo, de fala e de mente também, de pensamento, né? Nesses 3 níveis. Então, existe essa acumulação kármica constante, que é um mecanismo de propagação da roda da vida. Mas aí, a verdade última que o Buda vai apresentar sobre a roda da vida e sobre o karma é de que o karma, ele também não é sólido. O karma, ele é como uma construção ilusória dentro de um sonho. Então ele opera, sim. Ele não é apenas fruto da minha imaginação, não é isso. Ele opera, mas ele opera dentro de causas e condições específicas. Quando a minha mente se posiciona num local não dual, num local em que não há mais a base do software do samsara, quando eu mudo o software, o karma deixa de operar. Então é isso. Como é que o Buda se ilumina? O Buda se iluminou não porque ele purificou todo o karma das infinitas vidas que ele tinha para trás. Não é isso. O Buda se iluminou porque ele realizou a verdadeira natureza da própria mente dele e de todos os fenômenos. Ele foi além da dimensão do karma. Então a dimensão do karma é a dimensão do mundo comum, das aparências. Ele realizou de modo perfeito a vacuidade de todos os fenômenos, exatamente. Então esse é um ponto super importante que o budismo apresenta. As coisas operam por causalidade, esse é o pilar assim para entender o funcionamento do mundo. Porém, a causalidade, ela é o que a gente chama de verdade relativa das aparências das coisas. E por trás da verdade relativa eu tenho a verdade absoluta, que é a vacuidade das coisas, o fato de que as pessoas e as coisas não têm uma existência própria independente. Ou seja, tudo brota apenas por uma somatória de causas e condições. Nós, enquanto seres humanos, né, vamos pensar do óvulo e do espermatozoide do pai e da mãe, aquilo foi se construindo um corpo complexo, com sistemas muito complexos, uma inteligência de interdependência muito fantástica, né? Muitos sistemas operando em paralelo para que possa surgir o que a gente chama de uma pessoa, ou ser humano. Então tem um corpo, tem uma mente, tem emoções, tudo isso operando de modo interdependente. Essa pessoa não é separada do todo. Ela pode até achar que é, mas ela está completamente entrelaçada, né, com o meio ambiente, com as outras pessoas. Então a noção de interdependência é essencial. A pessoa que entende a interdependência, ela vai respeitar mais o meio ambiente, ela vai respeitar mais os seus vizinhos, ela vai respeitar mais a sua família, ela vai cuidar de tudo melhor. Ela sai, né, desse sonho ilusório de que eu cuido da minha vida, eu estou aqui no centro do meu mundo, né? Exato, como se fosse possível se separar do mundo. Essa é uma visão bastante iludida, né? Quem tem essa ideia de que é possível fugir do mundo. Então a visão de interdependência, ela gera nessa conexão, sensação de conexão positiva, né, com o mundo, com os seres, com as coisas. Então a gente precisa desses raciocínios assim, né, para se relacionar melhor. Esses 4 níveis de relação. Então vamos relembrar. Primeiro, a relação consigo mesmo. Então a pessoa deveria cuidar bem de si mesma. Cuidar bem do seu corpo, das suas emoções, dos seus pensamentos, do seu estudo, de tudo que ela faz para ela. Aí a pessoa deveria cuidar bem das relações com os outros, né? Relações 2 a 2. Então ela deveria entender o mundo do outro, respeitar o mundo do outro, ao invés de tentar impor
ao outro a verdade dela, ela entende melhor as condições do mundo interno do outro. Ela fica mais tolerante. Aí, por terceiro, a gente tem que se relacionar melhor com a sociedade organizada, que é o que eu comentei, né? É isso, é ter uma posição social, ativista, se necessário, política, relacional, né, em termos de grupo. A gente vai participar de grupos e de ações sociais, né? Porque, na verdade, essas ações é o voto, né? O voto é uma das... Exato. O voto é uma das expressões importantes, né, dessa ação social, né? Ou, por exemplo, a pessoa pode querer participar de um grupo, né, de ação social mais direta, sei lá, levar alimento para os pobres, ou produzir alguma coisa, né, para distribuir. Então tem várias formas de expressar, né, essa relação com a sociedade. E por último vem a relação com o planeta como um todo, com a biosfera, a noção de visão ecológica. Então a pessoa tem que entender que toda vez que ela aperta um botão, a descarga dela vai embora, isso vai para algum lugar. Em algum lugar isso está sendo tratado, está sendo trabalhado antes de cair nos rios e nos mares. Ou não. Ou não, né? O que é pior. Cada vez que ela pega o avião para viajar, aquilo tem um gasto de combustível gigante, assim. Aquilo gera muito CO2, gera muito efeito estufa. Toda vez que ela come um bife, um hambúrguer, aquilo tem um efeito grande, né? Assim, nas águas, nos rios, na atmosfera. Tudo que a gente faz tem impacto. Então a gente deveria tentar, na medida do possível, reduzir o nosso impacto sobre o planeta. Ah, mas ninguém faz. Não é uma boa resposta, né? Então tem que começar pela gente, né? Então, assim, a gente deveria olhar para essa relação com a biosfera. Gente, eu não tenho que esperar o governo baixar uma lei que não pode mais isso, não pode mais aquilo. Eu deveria ver o que eu posso mudar nos meus hábitos para proteger melhor o planeta, meus hábitos de consumo especialmente, né? Nós somos seres bastante consumistas. A quantidade de embalagens, plásticos, sacolas, caixas que a gente, né, gera diariamente é uma coisa estúpida, assim, né? Tem coisas que não tem nem como evitar. O sistema está todo arquitetado em cima disso, né? Não tem nem como fazer diferente, às vezes, em algumas situações. Mas tem outras que dá. Né? A pessoa levar uma sacola reciclável no mercado. Umas coisas assim, né? Então a gente tem que pensar sobre isso, como melhorar a relação com o planeta. E aí também no meio disso tudo, para treinar um pouco isso, o Lama Santen estimula muito essa questão das comunidades. Então, por exemplo, o SEB tem essas aldeias, que são pequenos laboratórios em que se tenta, né, viver de uma forma um pouco mais, né, adequada, né, na relação com a sociedade, com a biosfera e assim por diante, e treinar melhor as relações em todos os níveis, né? A pessoa fazer o seu treinamento pessoal, né, de meditação, de ensinamentos, e levar isso para os outros, né? Então, é uma forma, né, uma tentativa de estabelecer, né, melhores grupos assim que possam depois multiplicar isso em várias direções. O Vitor lá de Brasília, ele botou um artigo lá no grupo da aldeia, ele dá um exemplo, tem algumas sugestões, né? Aí tem uma questão da água, né? Da garrafa plástica. Sim, PET. Né? Consumiu um monte de garrafinha de água para beber, né? Aí ele fala, a gente pode reutilizar a garrafa, né? Sim. Mas no final, o que a gente deveria fazer? Lutar junto ao governo para a gente ter água de qualidade da torneira. Não precisa propaganda funeral. Por muitos países assim, né? Precisa de água da torneira. Sim. Né? Então, assim, no intento de diminuir um resíduo, a gente vai atingir uma coisa muito maior. Muito maior, né? Isso é bem interessante, essas análises, né? Eu achei muito interessante um documentário, né, sobre o vegetarianismo, em que o rapaz comenta assim, né, que ele tomava banho rápido para economizar água. Mas aí ele descobriu que para cada hambúrguer que ele comia na cadeia produtiva eram gastos 3.000 litros de água para produzir um hambúrguer de carne bovina. Aí ele, gente, é melhor, né, eu parar de comer carne. 3.000 litros de água dá para tomar banho o mês inteiro. Falando de desmatamento Tudo, passo né? do boi, a questão Exato. também do efeito estufa. É um exemplo. Então é um exemplo, por exemplo.
o consumo de carne em alta escala, hoje em dia, se tornou um dos maiores problemas de sustentabilidade do planeta. Tem muitas formas, assim, né, de usar o agronegócio de uma forma mais inteligente, né? Mas é o momento em que a gente se encontra. Isso só aumenta, na verdade, o consumo de carne e de produtos assim de alta necessidade energética, né? Que para produzir aquilo você consome muita energia do planeta, água, né, combustíveis fósseis e assim por diante para produzir alguma coisa. Então a gente deveria reavaliar os nossos hábitos, sim, seria bem importante. Isso seria uma forma de ativismo bem direto, né? Eu mudar meu comportamento, né? Isso é uma coisa, não é fácil de fazer. Por quê? Porque aí mexe com o teu karma. Ah, mas eu gosto daquilo, eu não quero largar aquilo. A pessoa fuma, sabe que tem que parar de fumar, mas não consegue. Por quê? Porque a energia dela está viciada naquilo, está presa naquilo. Então, mentalmente, ela sabe que deveria mudar, mas a energia não acompanha. Como é que ela vai se libertar disso, né? Então, ela precisa... A motivação é o início do processo, mas ela precisa de uma técnica para ultrapassar isso. E essas técnicas são as várias formas de meditação. Gente, sem meditação, sem conseguir treinar, domar essa mente selvagem, parar, focar, respirar, relaxar e conseguir direcionar a mente por alguns minutos, pelo menos, se eu não desenvolver essa habilidade, eu não tenho chance nenhuma diante do mundo. O Sansara vai me massacrar. 10-0 para o Maharaja. Então a gente precisa treinar a mente, precisa gerar essa habilidade, senão é muito difícil. Então, por isso, a gente sempre retorna ao mesmo ponto. Então, assim, se eu quero manter minha motivação positiva, quero lidar melhor com as várias crises da vida, tanto pessoais quanto as crises sociais, eu preciso estar bem, estável, treinado. Então, eu preciso dedicar mais tempo ao meu treinamento mental mesmo. Meditação. Aí tem as várias instruções para técnicas diferentes, né? Mas tudo começa com essa prática de silêncio, de shamatha, em que a pessoa respira e traz a consciência para a respiração. Ela aprende a parar um pouquinho. A gente vem nesse movimento, né, desenfreado há muitas vidas. Correndo, buscando alguma coisa. Cenoura na frente do nariz e correndo, e não chega nunca onde acha que tem que chegar. Então tem um momento que a pessoa tem que dar uma parada. Agora chegou. Respiro, relaxo. Né? Relaxo o rosto, relaxo o corpo, me posiciono e vou gerando essa habilidade de ficar bem por mim mesmo. Parado, sentado, tranquilo. Nada a fazer. Ah, mas eu tenho milhões de coisas para fazer depois. Não interessa, depois é depois. Agora apenas parar. Então esse sentar apenas, parar o movimento. Então essa é a grande herança do Buda, né? O Buda ele resolveu tudo através da meditação. A análise teórica, a conversa, os diálogos são super importantes. Mas se eles não vierem acompanhados de uma pacificação do fluxo mental, a motivação positiva é perdida rapidinho. Que é isso? Lá pela terceira provocação a pessoa já se perdeu. Então ela precisa de muita tranquilidade interna, né? Então a gente precisa das instruções de meditação, né? Aqui então serve também, mais uma vez, serve como um núcleo para ajudar as pessoas a aprenderem a meditar. E tem horários de meditação para meditar em grupo, que é bom meditar em grupo, né? Treinar em grupo, para a pessoa em casa poder sustentar isso de modo regular. Assim como você tem que comer direito, cuidar do corpo, fazer algum tipo de exercício, né? Bons hábitos de higiene, sono e assim por diante, você precisa também cuidar do espaço mental. E a meditação ela vai limpando, tranquilizando, direcionando esse espaço mental, que ele está cheio de lixo, né? Cheio de lixo psíquico, consciente e inconsciente, né? É uma grande confusão. Então a prática ela vai nos ajudar a limpar, né, essa confusão interior. Assim. Interessante o Valor chamar a atenção, mesmo nos mosteiros, né? Tem muita fazeção de coisa, né? Uhum. A gente fica procurando, a gente
busca atividade o tempo todo. Exato. Assim, a gente acha que está fazendo uma grande prática, né? É. Você só está fazendo coisas. Você não tá Veja, você pode até fazendo coisas virtuosas, acumulando méritos, né? Mas isso não leva à liberação. A liberação vai ser alcançada através da realização da natureza da mente. Não vai ser realizada fazendo coisas externas, mesmo que mais virtuosas Porque até o possíveis. ensinamento ele perde o sentido se você não fizer a prática. Se não tiver a prática, o ensinamento Porque ele você não se fica transforma, um ele blá só blá fica, blá, né? Ele fica teórico, né? Então esse é o perigo mesmo entre os budistas tradicionais, de ficarem presos aos rituais, né? Pegar o budismo como uma religião apenas e ficar sustentando aquilo. Tem também os intelectuais, os eruditos, que se prendem nos textos e ficam só estudando e não meditam. E tem também aqueles que, por outro lado, vão para a meditação, mas também se apegam à meditação, que é outro perigo também. Então há perigos em todas as direções. Né? Então a gente precisa fazer a prática, mas não se apegar à prática. Super importante. Então, só que esse treinamento tem que inserir no dia a dia. Quanto tempo? Começar com 10, 15 minutos por dia, a pessoa tem que dar aquela paradinha. Daqui a pouco ela vai querer fazer meia hora, ela vai perceber que 15 minutos é muito pouco. Ela vai fazer meia hora por dia. Meia hora por dia é bom, já muito bom. Poucas pessoas conseguem manter regularidade com meia hora por dia. Um praticante mais avançado, que está no sério assim, vai praticar 1 hora por dia. Como a maioria de vocês aqui, assim, né? Então a gente vai aumentando um pouquinho, porque é como a gente percebe o impacto da prática. Quando eu aumento a dose, eu percebo, opa, eu estou mais estável. Eu percebo os efeitos. Assim como uma academia de musculação, e a pessoa, se não treinar e não se dedicar, não vai obter benefícios. A meditação, por um longo tempo também, ela tem esse exercício mental de treinamento. Depois, mais adiante, a gente vai ultrapassar, inclusive, isso. Mas, por um longo tempo, eu preciso desse equilíbrio mental. Assim. Eu estava lendo as coisas outro dia, nesses estudos aí sobre meditantes, né? Eles consideram que um meditante experiente é que tem mais de 10 mil horas, né? 10 mil horas de treino. É um monte de tempo. Se você começar a pensar, bom, se eu fizesse 1 hora por dia, bom, 365 dias no ano são 365 horas. 10 anos são 36.500 horas. Então 10 mil horas de meditação são quase 30 anos, são 20 e tantos anos de meditação, né? Todo dia meditando 1 hora. Então isso, né? Mas isso a gente está falando de pessoas que se dedicam a vida quase que integralmente a isso, né? Não é o nosso caso. Então para nós, a gente começar a inserir 15 minutos, 30 minutos, já vai ter um impacto enorme assim, nas relações, no equilíbrio das emoções, um bem-estar interior. Se você alia essa prática meditativa com um pouco de estudo, vir aos grupos, né, participar de alguma troca, né, assim, aí você também vai mudando tua mente, tua posição mental. Então isso super funciona. Eu acho a coisa muito útil também, assim, a prática não formal durante o dia, né? Uhum. Atenção, né? Sim. Porque é isso. A prática não formal durante o dia seria observação? Isso, atenção plena. Ou seja, tudo que eu estiver fazendo seria melhor que eu fizesse com o máximo de atenção possível. Né? Então, estou lavando a louça, observando. Estou presente, lavando a louça enquanto lavo a louça. Eu não deveria estar lavando a louça com a mente na lista do mercado. Ou estar no mercado já pensando na comida que eu vou cozinhar quando chegar em casa. Ou estar conversando com uma pessoa e já pensando no próximo compromisso. Então a gente costuma viver no futuro, né? Numa expectativa de futuro. Isso gera ansiedade. Né? Nem conhece. Né? É epidêmica a ansiedade, né? É epidêmico, assim, as pessoas agitadas, tensas, ansiosas, né? Ansiedade e depressão, né? Os nossos 2 grandes problemas, assim. Então, a prática da atenção plena em cada atividade me ajuda a estar bem no que eu estou fazendo. Porque é uma atenção plena que não é tensa. Não é assim, por exemplo, a atenção plena do piloto de Fórmula 1. A atenção do piloto de Fórmula 1 é aquela coisa, assim, se eu tirar o olho, eu bato. Então tem uma tensão enorme, eles perdem 7, 8 quilos numa corrida, por exemplo, né? Então aquilo não é o ponto, né?
Já que não, a gente no treinamento budista, a gente está fazendo o que tem que fazer, atentos, mais relaxados, tranquilos, serenos. Está caminhando na rua, cada passo que você dá na rua, você pode observar, né? Onde você está pisando, como que está pisando, né? Caminhar conscientemente. Né? Você tem aqui a praia maravilhosa, de manhã caminhar na praia. Caminhar na beira da praia de manhã é uma prática. Nossa, é uma bênção, né? Então, a meditação sentado vai me dar o referencial. Mas aí no dia a dia eu tenho que procurar sustentar o máximo possível esse equilíbrio, né? Essa tranquilidade, assim, nas menores ações. Eu vejo como eu me irrito quando, por exemplo, o copo cai da minha mão durante o ato de lavar a louça, por exemplo. A pessoa se cobra o tempo todo, né? Porque as coisas saem de um jeito X ou Y. Então a pessoa vai percebendo, nossa, eu me irrito com bobagens. Imagine quando tem um problema grande mesmo. Então, um lento treinamento de pacificação mental. Né? É isso que a gente precisa. Com isso, aí fica mais fácil de manter a motivação positiva mesmo nos tempos mais funestos. Então, como eu comentei, mesmo diante da desgraça do Tibete, o Dalai Lama e os outros mestres mantiveram amor, compaixão, serenidade, levaram o Dharma, o budismo para o mundo todo. Eles pegaram uma situação horrível e transformaram numa oportunidade maravilhosa, né, de expandir isso tudo. E é graças a isso que a gente tem, por exemplo, hoje esses ensinamentos aqui. Né? Talvez não tivessem chegado até nós, né, nesse formato. Talvez num outro formato poderia ser também. Né? Marcelo, Sim. com relação à atenção plena no dia a dia, eu estava agora há pouco antes de vir para cá, no carro com uma amiga que já foi assaltada, e ela estava totalmente paranoica. Qualquer pessoa que vinha, ela já ficava, eu falava, relaxa, não é assaltante, relaxa, eu sei fazer a leitura boa, eu já fui assaltada várias vezes. Escolar. Então, assim, como é que é essa questão da atenção plena? Eu estou totalmente focada na conversa com a minha amiga, prestando atenção só no que ela está falando. E vem um cara altamente suspeito, Sim. né, que pode me assaltar Claro. se eu não estiver atenta. Perfeito. E Não, sair dali. está correto. A atenção plena, ela não exclui essa visão periférica, assim. Especialmente se eu estiver no trânsito, por exemplo. Se eu estou dirigindo um carro, aí eu vou concentrar no volante? Não, né? Eu tenho que ter essa visão periférica. Eu estou atento a um conjunto maior de fatores. Eu mantenho a atenção plena ao ato de dirigir, que envolve isso tudo. Observar quem está ao meu redor, o carro está longe ou está próximo, na frente, atrás, estou com as luzes ligadas, não estou, é um conjunto, né, de elementos assim. Eu não estou me isolando. Por isso que durante assim, as ações do dia a dia eu não estou praticando shamatha, que seria um isolamento, né? A prática de concentração pura, a shamatha, eu estou me isolando das coisas para focar uma coisa só. Mas quando eu estou em meio ao mundo, eu não posso praticar essa shamatha, né? Eu tenho que estar com essa atenção plena, porém aberta, assim, né? Se eu suspeito de alguém, eu já estou me projetando para o futuro. Será que esse cara vai me fazer algum mal? Sim. Sair da atenção plena no momento presente. Eu não estou mais percebendo os meus passos, a minha respiração, porque identifiquei alguém que pode ser perigoso. Então isso já me tirou do presente. Você não está 100% mais naquele foco, isso é verdade. Mas é necessário, né? Quando você não está em casa, fechadinho, no ambiente controlado, você tem que interagir com os outros fatores. Na marca a pessoa tem que cuidar para não escorregar no gelo e cair de cabeça lá, né? Sempre tem algum problema, né? Então, assim, quando você está na rua, né, no meio das coisas, com certeza você tem que ter uma visão. Por isso que também o Lama Santin nos sugere praticar não apenas a shamatha com foco único, a shamatha impura, que a gente chama, né? Mas ele sugere praticar a shamatha pura também, que é uma meditação mais aberta, né? Com observação, né, dos fatores ao redor, manter a concentração em meio ao movimento. Um treinamento interessante também, para a gente ter essa habilidade. Estou fazendo uma coisa, mas não perco essa visão periférica. É necessária, é útil, né? Isso realmente está correto. Agora é isso, como não ficar paranoico no meio disso, né? Aí é muito da experiência do medo de cada um. Né? Tem pessoas que lidam com o medo com mais tranquilidade e outras ficam bastante traumatizadas, né? Estresse pós-traumático, assim, é uma coisa difícil, né, de deixar para trás. Eu vejo pessoas tentando se libertar de marcas de
né, de traumas graves assim, leva um bom tempo, assim. Leva um bom tempo olhando para aquilo, trazendo e trazendo e trazendo. Isso dentro das técnicas budistas, né? Então, assim, muito tempo de contemplação para aquela coisa, né? Dissolvendo, 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 até que um dia aquilo vai se abrindo, assim, né? É um processo. Isso também é outra coisa, não tem pulo do gato, sabe, assim, fórmula milagrosa para o emagrecimento, para a iluminação. É uma coisa continuada, sistemática, de muita dedicação, né? Ao longo de muitos anos, assim, a gente vai colhendo os resultados. Paciência e perseverança. A pessoa tem que ter paciência porque o resultado demora e tem que ser perseverante de não cansar nesse processo, assim, né? Manter. Mas isso é para tudo. A pessoa quer tocar violino. Se ela não tiver paciência e perseverança, não vai tocar nunca violino. Ou qualquer outra coisa, né? Por isso que os concorrentes estão cheios. Não é? Sempre que você propõe alguma coisa meio milagrosa, assim, as pessoas querem, né? Todo mundo quer uma pílula que resolva todos os problemas, assim. Né? Uma coisa assim, mas o Buda não propõe isso. Ele vai dizer que você é o responsável pelo teu mundo interior. Ninguém tem como mudar o teu mundo. Nem o Buda, nem Jesus Cristo, nem ninguém conseguia mudar o mundo interior do outro. Né? Os seres iluminados, homens e mulheres iluminados, eles vêm para nos mostrar o caminho. Dão um exemplo e apontam a direção. Agora, se a gente vai seguir a direção que eles apontam, depende de nós. Né? Então aí a gente precisa investir energia, tempo, dedicação ao caminho. E aí a gente vai vendo que depois de alguns anos a gente percebe transformações em nós mesmos e nas pessoas ao redor que também estão praticando. Isso é legal de ver. Né? Assim, eu vejo no SEB já várias pessoas que estão praticando há vários anos. A gente acompanha as pessoas ao longo do tempo. Você vê as mudanças. É bonito de ver. Pessoas lidando de uma forma muito mais madura, assim, com os problemas da vida, não se desesperando em situações que antes se desesperavam, sabe? Atravessando assim as coisas. E isso ninguém iluminado, todo mundo longe de qualquer coisa mais elevada, mas já tem um efeito grande assim na vida prática. E sem também um treinamento muito intensivo, com um pequeno treinamento, já vai impactando. Aí se a pessoa consegue fazer retiros de imersão assim por mais tempo, se a vida dela permite isso, e ela quer e tem essa motivação, também ela vai dar uma acelerada nesse processo, né, de transformação. Também tem essa possibilidade, então a gente tem vários centros de retiro onde as pessoas fazem isso, né, blocos de imersão. Também isso é muito bom. Pergunta é meio engraçada. O Lama, ele atingiu a iluminação? Lama Santo? Essa pergunta você faz no próximo retiro em Araras para ele, né? Não, e tem um sabe, estágio, tem um estágio que você chega e fala, aquela pessoa se iluminou, eu estou iluminado. Então essa classificação dos seres, qual o nível de realização espiritual em que eles se encontram, é uma coisa que não se discute muito, assim, sabe, no budismo, porque só a pessoa mesmo sabe o ponto em que ela está. Só ela sabe. Então, assim, você observa um pouco pelas ações, pela estabilidade, pela coerência da pessoa, do que ela fala e o que ela faz, você vai percebendo que tem algo ali firme, algo estável, algo realizado, né? Agora, o quanto que é isso, ou qual o nível, né? Porque quando a gente entra nessa discussão dos níveis de realização dos bodhisattvas, a gente vai estar falando assim coisas muito sutis, sabe? Em graus de realização da vacuidade super sutis, que para nós hoje em dia não fazem nem sentido, assim. Então a gente não teria nem condição de avaliar a diferença, às vezes, entre um bodhisattva de 7º para o 8º Buda, por exemplo. 7º nível para o 8º nível, né? São 10 níveis de bodhisattvas. Então, em qual estágio o Dalai Lama se encontra, o Lama Santo se encontra outra pessoa? A gente não sabe. É melhor olhar para os mestres todos como Budas. Se você conseguir enxergar o Buda no mestre, você vai receber benefícios dele como se ele fosse um Buda. Agora, se você olha para ele como uma pessoa comum, assim, apenas uma pessoa inteligente, bem informada, aí você vai receber benefícios como se ele fosse uma pessoa inteligente, bem informada. Você vai estar convergindo com ele. Né? Exatamente. Nas relações com as pessoas, o que as pessoas representam para nós depende de como eu olho para elas. Não é nem só um lado e nem só o outro. Então não é assim, por exemplo, se você pegar o teu cachorrinho em casa e começar a dizer que teu cachorrinho é o Buda,
Teu cachorrinho não vai se transformar no Buda porque você acha que ele é o Buda. Não é tão simples assim. Mas quando você pega um mestre, né, alguém que é um ser que praticou bastante, assim, quanto mais elevado o olhar que você tem sobre ele, mais benefício você consegue obter dele. Mas com a gente mesmo, assim, não vai ter um ponto que a gente atinge e fala, me iluminei. Não tem um diferencial que você fala, não, agora eu tô... A iluminação final, se diz assim, que o Buda, quando ele se iluminou, ele levantou e disse, eu sou o Buda. Eu cheguei no final do caminho, eu sou um ser iluminado. O Buda reconheceu que se iluminou. Como é que ele reconhece que ele se ilumina? Ele não encontra mais nenhum resquício de fixação a coisa alguma. Se ele olha para a mente dele... Nem a própria iluminação. Nem a própria iluminação, nem a ideia de ser um Buda ou não ser qualquer coisa. Então, não há mais emoções perturbadoras. As ações todas brotam de modo espontâneo, sem precisar de um raciocínio para aquilo dar certo. Então o Buda, ele vê a mente dele em operação, né? Então ele sabe que ele está iluminado. Mas em geral, para nós, enquanto praticantes do início do caminho, é importante para nós, assim, vemos alguns critérios de avanço que seria um pouco isso. O autointeresse diminui, o interesse pelos outros aumenta, as emoções perturbadoras diminuem e a estabilidade da mente aumenta. Isso é um bom critério para a gente ver se a gente está avançando um pouquinho no caminho. Né? Por exemplo, quando eu penso só em mim, meus problemas, minhas questões, eu estou num looping, né, de sofrimento. Assim. Porque o eu não tem solução. Ele nunca vai ser feliz. Agora, quando eu consigo gerar um pouco de altruísmo, me interessar pelos outros de verdade, aí eu começo a ficar mais feliz, por incrível que pareça. Isso também tem que brotar da motivação, não vai brotar sozinho, você tem que treinar. A gente vai treinando e isso vai acontecendo, assim, esse amor e compaixão. E é muito importante entender isso. Isso não é uma coisa assim, tem gente que tem esse bom coração e tem gente que não tem. Não, qualquer pessoa que buscar desenvolver essas qualidades vai desenvolver. Amor e compaixão, eles são treináveis. A gente vai aprendendo a se interessar pelo mundo do outro e querer realmente ajudar o outro no mundo dele. Isso é fantástico, assim, né? Então, eu vejo acontecendo com as pessoas. Eu vi várias pessoas chegarem no SEB perdidas, assim, autocentradas no extremo. E hoje, anos depois, eu vejo essas pessoas dando palestras e ajudando um monte de gente e tranquilas, estáveis, assim. Bonito de ver, gente. Isso aqui que a gente está fazendo um budismo ainda inicial no Ocidente, né? As pessoas estão tentando aprender e treinar de modo meio assim, meio capenga, a gente poderia dizer, né? A gente não tem ainda uma estrutura formal como havia no Oriente, de estudo, de meditação, de apoio social. A gente não tem apoio social nenhum, zero. A gente não sabe. Do que a gente se beneficia em termos de legislação, por exemplo? No máximo, quando a gente compra uma terra, né, a gente se cadastra como uma entidade religiosa sem fins lucrativos e aí não paga alguns impostos. Isso tem, sim, nesse sentido, né, que é uma lei que as igrejas conseguiram e o SEB acaba também. Mas aqui, por exemplo, que nem o SEB nem é uma entidade jurídica, vocês pagam, né, aluguel normal, né, as contas normais. Assim. Você pode cobrar dízimo, então. Cobrar dízimo? Falando em dízimo. E tem isso também, o SEB, ele trabalha nesse formato livre de contribuição, né? Que é outra coisa que super funciona. Não tem assim ingresso fixo, pagamento, né? Se não pagar não entra, não tem nada disso, né? A gente acolhe as pessoas, tem uma caixinha para doação, para contribuição sugerida. Claro que a gente sempre sugere alguma coisa, porque tem que pagar as despesas e assim por diante. Mas a gente não tem essa ideia de cobrar. E milagrosamente não tem um SEB que não consiga pagar suas contas, que não funcione no Brasil inteiro. No SEB Rio, por exemplo, a gente tem 7 mil de despesas mensais. Despesas fixas, né? Isso funciona, a gente paga tudo e ainda tem 3 aluguéis para frente, reservados. Como que isso funciona? As doações, os cursos, a lojinha, são várias coisas que a gente vai oferecendo para a comunidade e a comunidade vai retribuindo. Isso sem precisar apertar ninguém, sem precisar cobrar, sem precisar, né, passar a maquininha no meio do culto. A gente não faz isso, né? A gente não vai fazer isso. Tudo bem que tem gente que faça, mas na nossa visão não é muito adequado, assim, né? Então quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos, assim vai, né? Quem faz que pode oferecer, quem faz que não consegue oferecer.
E milagrosamente tudo está funcionando, né? Aí a noção de méritos, né? Quando se oferece algo que é positivo para as pessoas se sentem beneficiadas, elas querem retribuir de alguma forma. Aquela ideia de que não, todo mundo só quer se aproveitar daquilo que é de graça, não é verdade. As pessoas não querem só se aproveitar daquilo que é de graça. As pessoas são boas, as pessoas também querem participar e contribuir. A gente nunca deveria olhar para as pessoas e achá-las que elas são carentes, que elas são fantasmas famintos, que elas estão sempre querendo levar vantagem. Não é assim. Não é assim. Né? Então a gente vem indo desse jeito. Super funciona. Não é? Então pro ano que vem, melhor preparação é aumentar a meditação diária. Para ter mais paciência, sorriso diante daqueles, né, que vêm querer impor coisas para nós. Eu te amo, mas eu não concordo com você. Assim, né? É muito jeito. Ontem a gente fez aqui uma roda de sonhos. Sim. Bem interessante, assim, a gente, em resumo, a gente percebeu assim, né, que as práticas têm acontecido, a gente tem horários quase todos os dias, né, os facilitadores estão aqui nas práticas, quando não estão, vai em retiro, outras pessoas conseguem substituir, então a coisa está funcionando. Está fluindo. Né? E aí surgiu, assim, algumas colocações em relação a ir além do SEB, assim, sabe? Uma certa vontade, assim, né, de, a gente está a impressão assim, a gente está aqui sentado, assim, né? E sim. aí? Nosso e aí? mundinho legal. No nosso mundinho. Então, então a gente já vinha pensando em algumas coisas, né? A gente já tem oferecimento de algumas práticas, né? Yoga, né? Agora a gente também está tendo um grupo de Ayurveda e outras pessoas também estão oferecendo, né? Atividades que não é a meditação e o estudo, mas outras atividades, né? Aí, assim, eu queria só, assim, que talvez se você pudesse falar um pouco sobre isso, dessa experiência, assim, talvez lá do Sabe Rio, enfim, de outras experiências que você tem, nesse sentimento, assim, que a gente teve, assim, né, para bondade para além do SEB. Até a gente chegou, assim, essas palavras, assim, bondade para além do SEB Macaé, assim. Porque, vejam, assim, o SEB, que é um Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, o foco principal do SEB é a etapa do treinamento, que é o bloco 2, né, como o Lama chama, né. Então, realmente, o nosso foco principal são os grupos de estudo, meditações e retiros. Mas aí, diante dessa necessidade, sim, de interagir mais, né, com a sociedade, o Lama criou o que é o Instituto Caminho do Meio. Lá em Viamão, criou isso em 2007. Então, o Instituto Caminho do Meio é como se fosse um braço social, assim, que vai trabalhar com os não budistas também. Né? Porque a gente vai ficar isso, vai ajudar só os budistas, só aqueles que chegam aqui para meditar. A gente quer interagir com mais gente. Então aí surgem os projetos sim, sociais, como por exemplo lá no Sul, Jardim Castelo, projeto de saúde, diálogo interreligioso, convida outros grupos também. Então vão surgindo várias ideias. A escola surgiu de um sonho também, né, de interação com a sociedade. Então esse é o lado maior. Mas dentro do próprio SEB a gente já pode criar, assim, às vezes, núcleozinhos, né, de teste disso. Então, por exemplo, no SEB Rio, como a gente está numa casa, a gente tem mais espaço, a gente tem uma sala que é reservada para a área de saúde. Então, naquela sala, a gente tem psicólogos atuando, Ayurveda, acupuntura, várias atividades assim que usam o espaço numa abordagem não budista, né? Mas que a gente sabe que faz bem para as pessoas, que a saúde vai entrar no que a gente chama de bloco zero. É uma atividade de bloco zero, que é a manutenção, né, das coisas bem. Né? Então, esse é um exemplo. Também há o exemplo da alimentação natural. A gente tem uma cozinha lá, né, o que permite, a Celina, por exemplo, oferece, né, alimentação natural nos dias dos estudos. Às vezes também tem workshops, né, de como cozinhar melhor e comer melhor. Então também faz sentido, né? Então dentro do próprio SEB a gente pode também às vezes trabalhar com horta ou jardinagem, coisas desse tipo, né? Então tem várias possibilidades. Agora, projetos maiores, realmente daí entra a noção de Instituto Caminho do Meio. O SEB ele fica um pouco limitado nisso, assim, né?
Mas a maioria dos SEBs tem, ao longo do tempo, também assumido atividades assim, como, por exemplo, receber crianças de escolas que querem conhecer um pouco sobre o budismo. Isso é muito comum, vários SEBs dão palestras para as pessoas sobre isso. Ou sim, vamos fazer meditação num local de pacientes com câncer. Vamos lá. Isso é super possível, assim, viável, né? Eu estou até conversando um pouco com a Maurizete, já um pouco a área assim, de assistencialismo direto, como a Igreja Católica faz muito, evangélica, os espíritas, por exemplo, de oferecer alimentos, sopa na noite, ou de arrecadar roupas, alimentos para distribuir. Isso também é totalmente válido, né? Maravilhoso, que é feito, só a gente talvez não tenha a rede, a capilaridade que eles já têm, né? O know-how até de como fazer isso. Então, quando alguém tem me dizer assim, que está com essa motivação, eu sempre sugiro, mas por que você então não entra lá num grupo, né, dos espíritas ou dos católicos? Eles já fazem isso muito bem. Você não precisa criar um grupo novo disso, só para dizer que é o nosso grupo de ação social, né? Então já tem gente fazendo. Então, a gente pode se afiliar, né, a grupos que já funcionam e apoiá-los. Ou doar até para que eles distribuam, né? Que é super necessário, né? Então, o SEB é pequenininho, se a gente for ver, né, em número de pessoas, assim, não tem muita estrutura, né? E existem grupos enormes, né, assim, com estrutura, todo de cozinha, panelões e tudo para poder levar as coisas. Mas sim, a interação é super importante. Agora, o principal do SEB é que a pessoa vem aqui, ela vai se transformando aos poucos, e ela se torna um agente infiltrado no Sansara como um todo. É isso, ela vai para casa dela, daí todo mundo diz assim, olha, não sei o que você está fazendo lá, mas continue fazendo, por favor. Porque assim, nossa, como você está brigando menos, enchendo menos o saco, né? Nossa, virou outra pessoa. Então, né, a gente começa a impactar positivamente na família. Aí no trabalho é a mesma coisa, assim, nossa, você está mais tranquilo, né? Nossa, onde é que você está indo? Não quer fazer aqui com a gente um pouquinho disso? Quantas pessoas eu conheço que já fizeram, assim, práticas de meditação no trabalho, por exemplo, a pedido dos colegas. Então não tem nada melhor do que o exemplo. Se a gente quer ajudar as pessoas, a gente tem que dar um bom exemplo. Começa por aí. Porque se eu não sou um bom exemplo, como é que eu vou dizer para os outros façam isso, né? Façam o que eu digo e não façam o que eu faço, né? Então aí não é uma boa política. Então, a ação do SEB, ela é social, mesmo que seja indireta. Porque aí vai treinando 1, 2, 3, 100, 1000, 10 mil. Hoje no Brasil tem 70 cidades que tem SEBs ou JEBs. Atuando em 70 cidades, a gente pra caramba. Se for somar aí de pessoas frequentando rotineiramente, tem no mínimo umas 10 mil pessoas aí no Brasil todo. Já é um grupo bom, né? A gente vê pelo número de acessos nos vídeos do Lama no YouTube, por exemplo, uma coisa bem elevada. Então o budismo ele é muito exótico ainda no Brasil, um país eminentemente católico, né? Cristão em geral, né? Então ainda é muito exótico o budismo, mas ele vem conquistando um espaçozinho assim, né? Então, também nessas áreas de atuação mais direta com o público. Assim. Tem ideias, projetos, por exemplo, de meditação nos presídios. Eu já vi muita gente falar assim, mas é difícil quem encare para fazer. Porque os projetos também têm que ter continuidade. Não adianta ir lá uma vez e não ir mais, né? Então, a gente, quando for dar esse espaço, a gente tem que estar bem embasados, bem estruturados e com disponibilidade para isso. Né? Senão, também a gente começa a coisa e se queima, né, com a instituição. Não funciona bem. Mas eu acho sim que há a possibilidade de fazer coisas, especialmente essa ideia de um núcleo de saúde. Sempre na Sangha tem psicólogo, acupunturista, massagista, sempre tem. Às vezes ter um núcleozinho de saúde é uma boa ideia. Não sei se já estão, de alguma forma, pensando aqui. Acho que havia uma ideia, né, uns tempos atrás, não? De ter uma salinha para atuação. Tinha a clínica, né? Eu não sei como é que foi, assim, né? Clínica de psicologia, aqui da Utopia. Não sei como é que está o funcionamento dela, mas a ideia há é espaço. Assim. Há espaço para isso. É legal. Lá no nosso caso, até essa salinha, inclusive, ajuda, por exemplo, a pagar o aluguel do SEB. Porque daí esses profissionais estão cobrando, né, seus valores e eles deixam uma pequena porcentagem, eles deixam para o próprio SEB. Então ajuda a pagar o aluguel. Uma boa coisa. Esses oferecimentos, eles surgem espontaneamente, assim, né, na ação. Assim, a gente sente numa hora que tem uma massa crítica. Assim, tem 3 que estão falando disso, talvez seja a hora de começar. Né? Aquilo brota. Não precisa ser um projeto assim, tipo, vamos procurar pessoas para montar um núcleo de saúde. Não, não é assim que acontece. O negócio tem que vir de dentro, né?
aquilo está Vem maduro. fluindo, vem fluindo. Borbulhando. Tem um que surgiu, outro que surgiu, outro que surgiu, assim, falando daquilo, daqui a pouco a gente oferece. Aí sim está pronto, né? Não precisa forçar, talvez às vezes não é o momento de fazer aquilo. Yoga mesmo, yoga surgiu, né, assim, daqui de dentro, o yoga me trouxe para o Olha só. Eu fazia 2 anos de meditação transcendental, isolada, indo aqui, ali, estudando algumas coisas, eles me trouxeram para fazer isso. Que legal. E é muito importante. 10 meses eu tive um salto muito grande na minha cidade. Muito bom, né? Porque tem uma coisa que é a noção de sangha, de grupo. É muito importante praticar em grupo, assim. Quando a gente está meio sozinhos, assim, pegando técnicas, tentando praticar em casa, sozinho é mais difícil, gente. Bem mais difícil, é um caminho muito solitário. Muito solitário. Né? O salto é bem maior. No grupo, né? Porque no grupo a gente se soma, as energias se somam. Literalmente se somam. Meditar 10 pessoas é bem diferente do que uma ou duas. Não, o sentimento é que isso daqui é muito mais presente. Olha só. É isso, né? A gente vai se integrando, vai gerando assim um espírito de comunidade mesmo. É muito bom. Eu acho que o risco maior do sozinho é da gente se enrolar. Ficar dando volta, experimenta aqui, experimenta ali. Isso. É devagar, sim, mas devagar, a pessoa pode se enganar. Ela pega uma instrução, ela acha que entendeu, mas não entendeu nada. Ela pratica errado. É muito comum as pessoas praticarem práticas espirituais mais variadas, né? De modo errôneo. É como tentar ler um livro de yoga e praticar sozinho em casa, sem ter um professor. É um engano, né? Se a pessoa já tem uma experiência, daí ela vai fazer sozinha, tudo bem. Mas começar sozinho qualquer coisa é muito fácil de errar, né? Nada substitui essa transmissão, né, que um ser humano dá para o outro. É tipo alguém ensinando outro a cozinhar. Dá para aprender a cozinhar por livro? Talvez até dê. Mas não é mais fácil quando alguém assim está fazendo junto, ó, pica isso aqui, vai fazendo assim, ó, cuidado com isso, não faz isso, faz aquilo, agora coloca assim. Né? Aquilo é rápido, né? Aquilo é vivo. Essa ideia do budismo de transmissão que ocorre geração após geração, as pessoas vão transmitindo umas para as outras o conhecimento. E um conhecimento experiencial, não só teórico. Isso que é super importante. Né? O conhecimento tem que ser experiencial. A gente estudou, mas daí tem que comprovar o que foi estudado na prática, na meditação, nas relações, nas interações. O budismo é todo empírico, ele não é teórico apenas. Então, essa linha assim é melhor de ensinar. Muito bom, queridos, acho que está bem, né? Demos uma passeada aí por vários temas, mas o ponto principal, né, disso, de aproveitar essa crise agora, assim, né, social, política, aproveitar para intensificar a nossa estabilização interna. Melhor caminho possível. Então é bom quando a gente está pressionado, a gente anda mais rápido. Óbvio, né? Então, quando não tem crise, a gente fica meio assim, tá tudo bem. Né? So far, so good. Né? Tô indo. A pessoa vai enrolando, como se diz, né? Mas aí o fogo queima a pessoa. Aí ela dá um pulo. Se move. Sai da zona de conforto. Então é bom que tenha um pouco de tensão. Tensão demais não dá. Por exemplo, uma guerra civil, aí é um desastre. É um desastre porque daí desestrutura todas as relações, a pessoa não tem nem como praticar mais, daí falta comida, falta água, falta isso, falta aquilo. Né? Mas numa situação mediana como a nossa ainda é bom aproveitar que as instituições ainda funcionem. Numa ação dessa, a gente só por até manter a prática, como você age. Só através dos ensinamentos, da motivação do ensinamento. O Dalai Lama, lá no pico das crises no Tibete, ele entrava em retiro por 10 dias e ia praticar meditação. No meio do olho do furacão, ele não deixava de praticar. Até hoje, ele está com 83 anos, ele acorda de madrugada, ele faz as práticas dele, ele faz exercício físico, ele leva uma vida toda regradinha. Então, é muito melhor, né? Vida louca tem curta duração. Né? Já uma vida mais lúcida, mais estruturada, você constrói coisas melhores e você vai mais longe em geral. Assim. Se morrer antes, também morre bem, pelo menos. Melhor morrer bem do que morrer todo confuso, todo... Melhor, né? A pessoa melhor o quê? Morrer bêbado numa overdose ou morrer sentado meditando? Melhor sentado meditando, né? Então tem essas coisas. Muito bem, queridos. Então,
Mais alguma pergunta, sim? Uma coisa que ficou mais ou menos? Eu tenho uma questão comigo, assim, toda essa confusão aí que você falou das discussões, das brigas, dos grupos, né? Então, eu estou com um objetivo agora, assim, de olhar de perto o que aconteceu. Porque teve essa confusão toda, mas por que a gente ficou mexido desse jeito, né? Ah, foi as emoções perturbadoras, mas o quê, né? Botar um ouro em cima disso, né? Isso aí podia ser sempre caso a caso, né? Com tal pessoa, com tal situação. Eu acho que daí pode aprender muito, né? Eu até copiei uns textos lá, assim, muito cavernosos. Para dar uma olhada, assim. Acho que o principal é você começar olhando o que desperta em ti. Quando você lê aquela coisa ou vê aquele vídeo, o que aquilo desperta? Como é que aquilo consegue me abalar? Esse é um exercício, na verdade, para fazer diante da televisão qualquer coisa. Como é que algumas coisas me seduzem? Como é que outras coisas me geram aversão? Como é que as imagens têm o poder de alterar o meu estado emocional? E esse olhar, essa análise, a gente deveria treinar o tempo todo, né? Porque a gente é arrastado o tempo todo, né? Pelas imagens, pelos sons, pelas pessoas. Chega uma pessoa e te leva para um lugar. Ou chega outra pessoa e te leva para outro lugar. Então, quer dizer, a pessoa que não tem treinamento, ela é levada para lá e para cá como pebolim, né? Aquela bolinha, né? Que bate para cá e bate para lá e bate para cá. Então, como não ser uma bolinha de pebolim? Esse seria o nosso objetivo. Como eu dissolvo essas emoções na prática do shamatha, na minha observação dos meus ventos? O shamatha vai ser o começo da coisa para te estabilizar um pouco, mas depois vem a prática. Pois é, depois vem a prática de Prajnaparamita, que é um método, assim, é uma espécie de análise, uma meditação analítica em que eu vou pegar as coisas e vou decompô-las. E aí eu vou mergulhando. Mas antes de dissolver, a gente entender, né? O que foi aquilo, né? Vou pegar as identidades e fixações e vou decompô-las uma por uma. Antes de dissolver o que a gente achou aqui de ruim, entender o que a gente está dissolvendo, né? Sim, senão ficamos assim, vou me livrar disso. Eu não preciso, na visão do Buda, eu não preciso localizar qual foi a causa primária que levou aquilo. Porque isso seria um método mais investigativo, assim, né? Achar que se eu localizar a causa inicial, então eu vou resolver tudo que veio depois. Há esse tipo de abordagem. Mas o budismo, ele prefere olhar assim, localiza aqui agora o que aquilo te gerou e libera no aqui e no agora. Da onde que isso vem? Pode ser dessa vida, de uma vida passada, de 1 milhão de vidas para trás. Eu não vou conseguir localizar com exatidão a raiz de todos os meus problemas. Isso é impossível. É infinito. Então, eu pego o efeito atual e vou dissolvendo a estrutura que sustenta o efeito hoje. Então, aí com isso também a memória que veio, de onde veio isso, também ela se dissolve junto. A diferença daí para a psicologia, né? A psicologia fica tentando lembrar. Eu acho que tem vários tipos de psicologia, né? Assim, quando a gente fala psicologia, nossa, né? Um leque, né? Assim, onde que algumas são mais causais, eu acho, sim, né? Focadas nessa vida. Aí outras vão tentar também trazer mais a influência do coletivo sobre a pessoa. Daí tem outras que também vão falar em vidas passadas. Então, assim, tem várias vertentes, né? Assim, não vou nem... A prática da meditação regular produz um efeito, né? Uma pessoa, muitas vezes a gente não consegue medir e definir. No momento em que eu estou praticando uma ação compassiva com outro ser, seja escutando, seja falando, estou totalmente presente ali, totalmente focada e desejando dar o meu melhor e que aquela pessoa esteja no melhor possível. Isso produziria também um efeito semelhante ao da meditação? Ou é diferente? Porque a meditação é um processo assim, progressivo em que eu realmente me desconecto de todos os processos mentais, analíticos e realmente aprendo a parar a mente um pouquinho, né? Assim, por exemplo, se eu olho para o copo, eu aprendo a
relaxadamente manter a atenção plena no corpo. Então eu vou aprendendo a desligar os circuitos assim, vou desligando as chavinhas assim, até chegar a um estado base assim de profunda paz e serenidade. Fazendo alguma coisa em paralelo eu não consigo treinar a mesma coisa, mas é super importante. Então eu tenho os dois treinamentos, o meditativo e o pós-meditativo. O que a gente chama de período pós-meditativo, que é todo dia, né, quando eu não estou em estado meditativo. Aí sim eu pratico a atenção plena, a amorosidade, a compaixão, generosidade, moralidade, paciência. Tudo isso eu vou tentando praticar no contato com os outros. Agora, uma coisa que super vai ajudar daí na prática meditativa, que eu posso treinar nos contatos, é a capacidade de me manter relaxado diante do outro. Porque, em geral, a gente cansa de lidar com as pessoas porque eu estou um pouco tenso, às vezes, né, por algum motivo. Tem pessoas mais fáceis, pessoas mais difíceis, mas a gente tende a tensionar um pouquinho. Se eu treinar, assim, um relaxamento diante do pior problema que o outro está me contando, com atenção, tudo, né? Mas relaxado, aí isso eu estou perdendo menos do que eu conquistei na meditação ao longo do dia. Pois é, eu perco ao longo do dia. Ah, todos nós, né? Todos nós perdemos. Por isso, sim, que se adotar essa atitude durante o dia, atenção plena e um relaxamento de base, nossa, a gente... Que eu não consigo, chega numa hora que os ventos... Pois é, e aí a gente se desgasta, a gente cansa, a gente se extenua com isso. Porque a nossa energia, ela vai se perdendo, ela vai, vamos dizer assim, vazando, a nossa energia vaza pela minha agitação, pela minha tensão. Como tem na prática de manhã, durante o dia. A tendência é a gente retomar os padrões. Então eu deveria treinar esse estado tranquilo e relaxado no meio das atividades. Aí eu perco menos energia. Aí eu faço tudo com melhor rendimento, em menos tempo, me estresso menos, tudo fica melhor. Né? A pessoa, ao invés de fazer tudo com rapidez, de forma estabanada, derrubando as coisas, tendo que retrabalho, ela, peraí, vamos fazer com mais cuidado. Por exemplo, se eu leio um livro com atenção, eu não preciso voltar na mesma página 10 vezes. Que é o que acontece, né? Seria uma dúvida nesse caminho, assim, não sei, antes eu pensava o caminho meditante como uma coisa meio que linear, assim, mas não, né? Tem altos e baixos, assim, né? Então, assim, tem fases que eu sinto que eu avancei na meditação, mas aí, às vezes, eu abro um porão lá de uma camada difícil. Aí eu tenho a sensação de que regredi. Não é que eu regredi, é que eu estou tendo que lidar com um obstáculo mais complexo agora nesse novo estágio. Não é assim uma escadinha rolante em que tudo só melhora. Definitivamente não. Porque o trabalho com a própria mente é esse trabalho de mergulhar nas suas questões interiores. Então vão surgir cobras e lagartos, que é o que os psicólogos fazem, né, nos seus consultórios, vão ajudando as pessoas a olharem para esse material interior. Na meditação, isso vai brotar naturalmente e a gente vai ter técnicas para lidar com aquilo que surge. Então é um pouco isso. Mas a prática básica é essa, né? Concentração através de shamatha. Né? Respirar, relaxar, segurar a mente. A mente tende a gerar uma estabilidade mental através de um progressivo treinamento. Se não colocar um pouco de energia, de esforço nisso, não vai acontecer. Tem que decidir. Vou fazer esse negócio. Quero, sei que faz bem pra mim. É que nem dieta de início de ano. Vou fazer, esse ano eu mudo. Então tem que definir e seguir, assim. Aí tem que agendar. Tem que estar lá na agenda diária, ó, de tal hora não marca nada porque é a hora da meditação. Se não agendar, não vai acontecer também. A mesma coisa a pessoa quer fazer academia, mas ele não tem horário reservado para aquilo na agenda. Aí depois lá olha, no final do mês, eu fui 3 vezes no mês na academia, né? Estou pagando de graça, né? Então esse tipo de coisa, assim. Então, gerar um planejamento de prática, né? Como a gente faz de todo o resto da vida. Muito importante. Ok, queridos, então acho que vamos nos despedir, né? Então vamos fazer dedicação de méritos, que está na página 38. Quem quiser acompanhar. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida,
que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Ken lo cho sung ring lo che zan ling sa sung cha pan dro jo cho sung nan wa dan me dra do sung ele show. Boa noite a todos, então, parabéns pelo primeiro ano aqui de Série Macaé, que possa seguir prosperando, né? Ajudando muitas pessoas. Obrigada. Maravilhoso. Do ano passado, né, na nossa vez. Isso, na inauguração a gente estava aqui, né? De ano era bem. É.